O milagre que devolveu a voz de Roberta. Roberta sempre teve uma voz doce, um dom que usava para louvar a Deus desde pequena. Cantava no coral da escola, animava as festas de família e mesmo nos dias difíceis, seu canto era um refúgio. Mas tudo mudou quando, aos 28 anos, ela começou a sentir uma dor estranha na garganta. A princípios achou que era só uma inflamação, mas as semanas passaram e a rouquidão piorou. Até que um dia, ao tentar cantar no chuveiro, saiu apenas um som áspero, quase um sussurro. O médico diagnosticou um cisto nas cordas vocais, grande o suficiente para exigir cirurgia. Se não operar, pode perder a voz para sempre, disse o otorrinolaringologista, olhando-a com pena. Roberta desmoronou. Como uma professora de música, sua voz era seu sustento, sua paixão. Sem ela, não conseguiria dar aulas, não poderia mais liderar os louvores na pequena igreja que frequentava. As contas se acumulavam e o desespero a consumia. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Chorava todas as noites, apertando contra o peito o exame que confirmava seu pior medo. Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite. Minha filha, você já tentou buscar a Deus de verdade? Lá na Universal eu vi pessoas serem curadas de coisas piores. Deus faz milagres, mas a gente tem que lutar pela fé. Roberta, sem mais esperanças, aceitou ir. Não tinha nada a perder. O primeiro culto foi um choque. Nada parecia com a igrejinha silenciosa que ela conhecia. Ali as pessoas oravam em voz alta, os pastores falavam com autoridade, e o ar estava carregado de uma energia que ela não sabia explicar. Quando o pastor anunciou a corrente de oração, pedindo que todos se unissem em fé por um milagre, Roberta sentiu algo mexer dentro dela. Quem aqui precisa de uma intervenção divina? Gritou o pastor, e ela, sem pensar, levantou a mão trêmula. Uma obreira se aproximou, colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar com uma convicção que Roberta nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre a sua voz. Saia a doença em nome do Senhor. Ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, e as lágrimas vieram sem controle. Naquele momento, algo dentro dela gritava: isso é real, Deus está aqui. O pastor então chamou todos os que queriam ser ungidos com óleo para o altar. Roberta subiu de joelhos enquanto o pastor passava o óleo em sua testa e garganta, declarando: receba sua cura. A voz que o diabo roubou, Deus está devolvendo agora. Ela saiu dali diferente. Não sabia explicar, mas uma paz inundou seu coração. Nos dias seguintes, Roberta não faltou a nenhuma reunião. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde orou a noite inteira, declarando sua fé. Colocou seu nome na campanha dos 70 jejuando e orando por 70 dias como o pastor ensinou. A fé sem obras é morta, ele dizia, e Roberta decidiu provar que sua fé era viva. Mesmo com a voz fraca, ela começou a dar seus dízimos e ofertas, confiante de que Deus honraria sua obediência. Mas a prova maior veio quando o médico marcou a cirurgia. É agora ou nunca, disse. Roberta, porém, já não tinha mais medo. Na véspera da operação, foi a vigília do desespero, onde centenas de pessoas clamavam por milagres. O pastor orou por ela novamente e desta vez ela sentiu algo se romper dentro de si. Receba sua cura, ele declarou, e Roberta creu. No dia seguinte, ao acordar, fez o que não ousava há meses, tentou cantar. E então de sua garganta saiu uma nota clara, pura, como um rio depois da tempestade. Ela correu para o espelho, abriu a boca e cantou um aleluia com toda a força. Não doía. Não ardia. Sua voz tinha voltado. O médico ficou estarrecido. O exame de controle não mostrava mais o cisto. Isso não tem explicação médica, admitiu, coçando a cabeça. Roberta sorriu. Ela sabia a explicação. Era a mão de Deus, respondendo à sua fé inquebrantável. No domingo seguinte, ela subiu ao altar da Universal para dar seu testemunho. Com a voz firme e emocionada, contou como Deus a curou. Eu aprendi que a fé não é só acreditar, é lutar. É jejuar, é orar, é dar o dízimo mesmo quando parece que não tem como. Deus não falha, mas Ele quer ver se nós confiamos nele de verdade, disse, enquanto muitas pessoas na plateia choravam, identificadas com sua história. Hoje, Roberta não só recuperou sua voz como se tornou uma líder de louvor na Igreja Universal. Ela ensina suas alunas que os milagres existem, mas é preciso buscar a Deus com todo o coração. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas Deus está apenas esperando a gente dar um passo a mais. Quando a gente faz a nossa parte, Ele faz a dele, e não tem cisto, não tem doença, não tem impossível que resista. E assim, toda vez que ela canta no altar, sua voz não é só um som bonito.
É um testemunho vivo de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, a fé move montanhas e devolve vozes que o inimigo tentou calar. No mesmo culto em que Roberta compartilhava seu testemunho, sentada nos fundos da igreja estava Maria Clara, uma jovem de 22 anos que há 3 anos lutava contra uma depressão profunda. Ela havia chegado ali arrastada pela tia, que não aguentava mais vê-la tão abatida. Maria Clara mal conseguia levantar da cama, os remédios já não faziam efeito, e os pensamentos sombrios a acompanhavam dia e noite. Enquanto ouvia Roberta cantar com aquela voz poderosa, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez isso por ela, será que pode fazer por mim? Pensou, com os olhos cheios de lágrimas. No final do culto, quando o pastor fez o convite para quem precisava de uma mudança, Maria Clara hesitou. As pernas tremiam, o coração batia forte, mas algo a impulsionou a se levantar. Ela caminhou até o altar como se arrastasse correntes invisíveis, mas, ao ajoelhar-se, sentiu um alívio que não conhecia havia anos. O pastor orou por ela com autoridade, impondo as mãos em sua cabeça e declarando: em nome de Jesus, essas correntes se quebram agora. O Espírito de Deus está te libertando. Nos dias seguintes, Maria Clara começou a notar uma diferença. Os pensamentos negativos que antes a sufocavam perdiam força. Ela passou a frequentar as reuniões de jovens na igreja, onde ouviu histórias de outras pessoas que também haviam sido libertas. Um dia, durante uma célula em sua casa, ela sentiu uma paz tão grande que pela primeira vez em anos, sorriu sem forçar. Não foi um processo instantâneo. Houve noites de luta, momentos de dúvida, mas a cada oração, a cada palavra de fé que ouvia, a escuridão ia perdendo espaço. 6 meses depois, Maria Clara estava de pé no mesmo altar onde havia se ajoelhado quebrantada. Desta vez, não era para pedir, mas para agradecer. Ela havia voltado à faculdade, reconquistado a alegria de viver e, o mais surpreendente, sentia um chamado para ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo que ela. Deus não só me tirou do poço, como me deu um propósito, ela disse emocionada, enquanto abria os braços para receber os que vinham buscar ajuda após seu testemunho. E assim como Roberta, Maria Clara se tornou mais uma prova de que na Igreja Universal não há caso perdido. O que o mundo chama de doença sem cura, Deus chama de oportunidade para mostrar seu poder. Porque quando a fé encontra a determinação, os milagres não são exceção, são a regra. E toda segunda-feira, quarta e sexta, nos altares espalhados pelo Brasil e pelo mundo, histórias como essa se repetem, provando que para Deus, não existe impossível. Existe apenas ainda não oraram o suficiente. Naquela mesma noite, enquanto Maria Clara compartilhava seu testemunho no altar da Catedral da Fé, uma mulher chamada Ana Luísa, sentada nos últimos bancos, chorava em silêncio. Ela havia chegado arrastada pela irmã, depois de anos lutando contra uma depressão tão profunda que os médicos já tinham desistido. Você já tentou de tudo, até remédios experimentais. Vamos só uma vez, a irmã havia insistido. Ana Luísa foi por cansaço, não por fé. Mas ao ouvir Maria Clara falar sobre a escuridão que também a envolveu e como a luz de Deus a alcançou, algo dentro dela se mexeu. Quando o pastor fez o chamado para a oração, Ana Luísa sentiu as pernas tremarem. Era como se uma força invisível a puxasse para frente. Ela resistiu no início, mas então lembrou das palavras de Maria Clara. Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Com lágrimas escorrendo, ela se levantou e caminhou até o altar, onde mãos estendidas a receberam sem julgamento. Os obreiros oraram por ela com uma autoridade que Ana Luísa nunca tinha visto. Não eram palavras vazias, eram declarações de vitória, como se já estivessem vendo o milagre acontecer. Em nome de Jesus, essa prisão emocional se quebra agora, declarou uma obreira, colocando a mão em sua cabeça. Ana Luísa sentiu algo sair dela, não dor, mas um peso, como se uma corrente invisível se partisse. De repente, uma paz que ela não conhecia há anos inundou seu coração. Nos dias seguintes, Ana Luísa acordava com uma estranha leveza. As vozes que antes a acusavam no silêncio da madrugada haviam se calado. Os pensamentos de morte, que antes a perseguiam como sombras, simplesmente desapareceram. Ela começou a sorrir sem motivo, a cantarolar enquanto arrumava a casa, a sentir vontade de viver novamente. Sua psiquiatra, surpresa com a mudança radical, reduziu suas medicações até suspendê-las completamente. Não entendo, mas continue fazendo o que estiver fazendo, disse a médica, impressionada. Ana Luísa não só continuou frequentando a igreja como se tornou uma das primeiras a chegar nos cultos. Ela ajudava a limpar o templo, participava das campanhas de fé e, principalmente, ficava atenta aos olhares perdidos dos que chegavam como ela chegou, sem esperança.
Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, ela repetia, segurando as mãos daqueles que choravam nos bancos. Um dia, durante uma santa ceia, Ana Luísa viu um jovem chamado Lucas entrar na igreja com a cabeça baixa. Ele carregava nas costas uma mochila pesada, não só de livros, mas de uma culpa que o consumia desde que, em um momento de desespero, havia tentado tirar a própria vida. As marcas nos pulsos ainda estavam visíveis. Ana Luísa reconheceu naquela dor a sua própria história. Sem hesitar, ela se aproximou e com voz firme disse: Deus não olha para o que você fez. Ele olha para o que você pode ser. Lucas, desconfiado, quase recuou. Mas algo naqueles olhos que já haviam visto o abismo e voltado, o fez ficar. Naquela noite, ele ouviu pela primeira vez que sua vida tinha valor. E quando o pastor orou por ele, Lucas sentiu pela primeira vez em anos que merecia uma segunda chance. Meses depois, Lucas estava no altar, não mais como um homem quebrado, mas como um obreiro. Ele havia se matriculado na faculdade, reconciliado com a família e, acima de tudo, encontrado um propósito: ajudar outros jovens que, como ele, achavam que não havia saída. A igreja não é um lugar para perfeitos, ele dizia nos testemunhos. É um hospital para os feridos. E aqui os milagres não são contados, eles são vividos. E assim, como um rio que não para de fluir, as histórias se multiplicavam. Cada vida transformada se tornava uma semente, plantando esperança em quem ainda duvidava. Porque na congregação cristã no Brasil não há fórmulas mágicas nem promessas vazias. Assim, uma verdade simples e poderosa: quando o homem se rende à vontade de Deus, o impossível se curva. E toda segunda, quarta e sexta, os altares continuam cheios. Não de pessoas perfeitas, mas de corações dispostos a acreditar que onde o mundo vê um fim, Deus vê apenas o começo de um milagre. Naquela mesma semana, enquanto o sol se punha sobre o bairro simples onde ficava a igreja, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez nas portas da congregação. Ela vinha arrastando um fardo que nem os médicos nem os psicólogos tinham conseguido aliviar, uma depressão profunda que a deixava acamada há meses. Seus filhos pequenos já não reconheciam mais o sorriso da mãe, e seu marido, embora amoroso, não sabia mais o que fazer para vê-la bem. Marisa não veio por vontade própria. Foi sua vizinha, Dona Clara, quem a trouxe. Minha filha, você já tentou de tudo, menos confiar em Deus de verdade, disse a senhora de mãos calejadas, enquanto ajudava Marisa a se sentar nos bancos de madeira. Aqui, eles oram como se Deus estivesse bem ali na frente, porque Ele está. E estava mesmo. Naquele culto de sexta-feira, enquanto os irmãos cantavam um hino, Deus é amor, algo dentro de Marisa começou a se mexer. Não foram palavras bonitas nem promessas fáceis. Foi a simplicidade daqueles homens e mulheres, muitos deles com histórias tão difíceis quanto a sua, levantando as mãos e chorando sem vergonha. Foi o pastor, um homem comum, de voz firme mas cheia de compaixão, dizendo: Deus não olha para o que você foi. Ele olha para o que você pode ser nele. Quando o altar foi aberto para a oração, Marisa não resistiu. Com lágrimas escorrendo, ela se ajoelhou entre desconhecidos que naquele momento se tornaram sua família. Mãos desconhecidas se apoiaram em seus ombros, e vozes sinceras clamavam por ela como se fosse a própria filha delas. Não houve gritos nem espetáculo. Só uma paz tão profunda que Marisa sentiu, pela primeira vez em anos, que não estava sozinha. Nos dias que seguiram ela voltou. Não porque Dona Clara a obrigasse, mas porque algo dentro dela tinha acordado. As noites de insônia foram ficando mais raras. Os pensamentos escuros, antes tão sufocantes, perdiam força a cada hino cantado, a cada página da Bíblia lida com o coração aberto. Não foi de um dia para o outro, as cicatrizes ainda doíam, mas agora havia luz nelas. Um mês depois, Marisa estava de pé no altar, não mais como uma sombra, mas como uma mulher renascida. Seu marido, incrédulo, a abraçou forte depois do culto. O que eles fizeram com você? Ele perguntou, com os olhos úmidos. Marisa sorriu e respondeu: não foi eles. Foi Deus. E ele ainda não terminou. Porque essa é a beleza dos milagres na congregação. Eles não são só para o momento. São para a vida toda. Não há aplausos nem holofotes. Assim, uma transformação silenciosa, como a semente que brota devagar, mas que ninguém mais consegue arrancar. E assim, como um fogo que não se apaga, as histórias continuam. Cada vida que se entrega, cada coração que se abre, prova que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda escolhe os simples, os quebrantados, os que o mundo esqueceu, para mostrar que onde há fé, não há limites para o seu amor. E os altares seguem cheios, porque o milagre não é só para quem recebe. É para quem crê que mesmo na escuridão, a luz de Deus nunca se apaga. No domingo seguinte, o templo estava ainda mais cheio.
Não era só a curiosidade pelo que tinha acontecido com Marisa. Era algo maior, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa. Muitas daquelas pessoas haviam ouvido falar do menino que voltou a andar, da mulher que recebeu a notícia do médico dizendo que o câncer havia sumido, do homem que, depois de anos viciado, acordou com a mente livre, como se uma corrente invisível tivesse se partido. Mas naquele dia, quem chamava a atenção era um senhor de cabelos brancos, encostado na parede dos fundos, com as mãos trêmulas segurando um chapéu gasto. Seu nome era Seu Antônio. E ele havia chegado ali arrastando não só o corpo cansado de 78 anos, mas também uma dor que nenhum remédio conseguia aliviar. Há 3 meses os médicos tinham dito que seu coração estava fraco demais, que a qualquer momento poderia parar. Vá para casa, descanse, aproveite o tempo que resta, disseram. Mas Seu Antônio não queria descansar. Ele queria viver. E mais do que isso, queria crer que ainda havia esperança. Enquanto o coral cantava Deus é fiel, ele não muda, ele sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Não era medo da morte, era o peso de uma vida inteira lutando sozinho, achando que não merecia ajuda. Até que uma mão tocou seu ombro. Era o irmão que liderava a reunião, um homem simples, de voz calma, que olhava nos seus olhos e perguntou: "O senhor acredita que Jesus pode te curar hoje?" Seu Antônio engoliu em seco. Quem era ele para pedir um milagre? Um homem cheio de erros que havia se afastado de Deus há décadas, que só agora, no desespero, tinha voltado. Mas antes que pudesse responder, o irmão continuou: "Não é sobre o que você fez ou deixou de fazer. É sobre o que ele já fez na cruz. O sangue de Jesus não tem prazo de validade." E então, algo dentro dele quebrou. Não foi um choro alto, nem palavras bonitas. Foi um suspiro fundo, como se finalmente pudesse respirar depois de anos sufocado. Quando o irmão o convidou para ir ao altar, Seu Antônio se levantou, e pela primeira vez em meses, sentiu as pernas firmes. Não por sua força, mas por algo que vinha de dentro, como uma correnteza que o carregava. No altar, enquanto as mãos eram impostas sobre ele, Seu Antônio não sentiu um raio, nem ouviu uma voz do céu. Sentiu paz. Uma paz tão profunda que, quando abriu os olhos, soube, não estava sozinho. E quando, dias depois, voltou ao médico para um check-up de rotina, o cardiologista balançou a cabeça, incrédulo. Seu coração está normal, como se nunca tivesse tido problema. O homem que deveria estar em casa esperando a morte, agora caminhava pelas ruas distribuindo folhetos da igreja, contando para quem quisesse ouvir: Deus não olha para a nossa idade. Ele olha para o nosso coração. E assim como uma pedra jogada num lago, o milagre de Seu Antônio atingiu outras vidas. Sua neta, que há anos lutava contra a depressão, foi com ele à igreja pela primeira vez. Um vizinho cético aceitou o convite só para ver se era verdade e saiu de lá com os olhos brilhando, porque pela primeira vez em anos, sentiu que alguém realmente se importava com ele. Porque esse é o jeito de Deus na congregação. Ele não faz espetáculo. Ele restaura. Não escolhe os perfeitos, escolhe os que estão dispostos a se render. E cada história, cada vida transformada, é como uma prova viva de que quando o homem diz é impossível, Deus sorri e diz: espere só um pouco. Os altares continuam cheios. As orações continuam subindo. E os milagres? Eles nunca param. Porque onde há um coração sincero e uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o impossível vira testemunho, e o testemunho vira esperança para quem ainda está no caminho. E o milagre se completou. O vizinho cético, aquele que entrou na igreja apenas para provar que nada mudaria, voltou no domingo seguinte, e no outro e no outro. Não foi um raio que o atingiu, nem uma voz do céu que o convenceu. Foi o abraço apertado de um irmão que nem conhecia, foi o café servido com um sorriso depois do culto, foram as palavras simples do pastor: Deus não te abandonou. Você é importante aqui. Pequenos gestos que, como sementes, brotaram em seu coração ressecado. Um ano depois, ele estava batizando a própria filha nas mesmas águas onde um dia duvidou. E quando alguém lhe perguntava como havia acontecido, ele respondia com os olhos úmidos: Deus não muda as circunstâncias só com o estalar de dedos. Ele muda nós primeiro. E aí, o resto vem. Porque a maior prova de um milagre não é o que vemos, mas o que nos tornamos. A lição? Milagres não são sempre relâmpagos. Às vezes são chuvas lentas que molham a terra até ela dar fruto. E a congregação? Ela segue sendo esse lugar onde Deus não apaga as cicatrizes, mas as transforma em mapas para quem ainda está perdido. Onde o impossível é só uma palavra que Deus gosta de riscar do dicionário. E assim, entre altares cheios e corações abertos, a história continua, porque Deus ainda escreve com lápis nas mãos dos que creem.